Então, pessoal, tudo bem? Essa aula aqui é referente então ao dia 26/5, em que a gente fala do planejamento estratégico e situacional 1. E a gente tem duas aulas. Uma que eu gravei no MConf, que é a aula do planejamento estratégico e situacional, aula 1, que está logo abaixo da aula, né? Tem um link para um vídeo. E agora a árvore explicativa que eu estou gravando na minha câmera, porque eu tentei usar o MConf e deu problema na conexão, e aí eu perdi a gravação. Porque está chovendo, então a internet está mais difícil hoje. Eu queria ter usado o MConf, porque daí eu consigo projetar a tela, né, em que eu estou usando a apresentação para a gente ver junto a apresentação. Então não vai dar, vocês vão ter que acompanhar comigo junto, né, na apresentação. Então o que vocês devem fazer agora é ir lá no Moodle, na aula 4, dia 26/5, fazer o download da aula Árvore Explicativa. Daí abrir a aula Árvore Explicativa. No slide 1, então, tem a capa da aula, né, que é uma árvore, simboliza uma árvore, e a gente vai usar esse símbolo porque é o símbolo utilizado no PES, no Planejamento Estratégico Situacional. A árvore explicativa é uma ferramenta para a gente fazer o planejamento. Tá? Então, indo adiante, no slide 2, nós vamos conceituar problema. O que é um problema? Né? Então, vou ler aqui. O problema ele pode ser considerado um obstáculo que dificulta a mudança da situação existente para a situação desejada. Então o problema é uma coisa que nós identificamos que está incorreta, que não deveria estar ali, que deveria ser diferente. E ele impede que a situação seja como nós queríamos. Ele é uma discrepância entre o ser, ou a possibilidade de ser, e o deve ser. É uma discrepância que os atores encaram como evitável e inaceitável. Então, nos problemas que vocês estão a resolver, né, das cidades lá de Santa Fé, Pirajubaé, existem situações que vocês querem que sejam modificadas. Então, esses são os problemas. Né? Então, o nosso foco na oficina de hoje é encontrar os problemas, identificar os problemas, nomeá-los, definir quais são os problemas que estão dentro dessas situações de saúde das comunidades. Né? No próximo parágrafo, os problemas podem ser simples ou complexos, de difícil ou fácil solução, e costumam ter duas formas de classificação. Complexidade ou quão complexo é um problema. Então vocês têm um problema complexo, que é o problema da oficina, que é aquela história que vocês têm para resolver. Mas dentro desses problemas complexos, existem outros problemas menos complexos. E hoje o foco da oficina justamente está em definir quais são esses problemas, quais são os problemas dentro dos problemas. Né? E além da complexidade, a posição na organização. A posição na organização é fundamentalmente uma hierarquia que esse problema tem dentro do problema maior. Como nós definimos ele como um problema? Quão importante ele é? Qual a posição, qual a hierarquia desse problema dentro da nossa organização, dentro do fluxograma, dentro da árvore de problemas, que é o assunto da aula de hoje. Agora vamos para o slide 3. Conceituando o problema. É a declaração de insatisfação de quem está planejando, o planejador, vocês, frente à realidade que tem interesse em mudar. Então é quando você define que isso é um problema. Olha, eu decidi que isso é um problema. Gravidez na adolescência é um problema. Tem um das histórias de vocês que tem gravidez na adolescência. Já aconteceu de um grupo de alunos que eu orientei acharem que gravidez na adolescência não é problema. Né? Tem problemas de hipertensão, tem problemas de tuberculose. Isso são problemas, né, dentro do problema que vocês têm para resolver. Portanto, nós avaliamos a insatisfação como evitável, né, no nosso espaço de governo. Dentro do nosso governo, nós podemos evitar esses problemas.
Nós avaliamos esses problemas porque nós acreditamos que é possível evitá-los, né? Esses problemas, eles são componentes da realidade e são algo que existe. Eles estão lá nos problemas que vocês estão lendo. Está lá. Hipertensão, quedas, H1N1, abuso de poder, problemas de relação de trabalho. Tem vários problemas que vocês vão pontuar dentro dessa oficina. Indo adiante, nós temos interesse em modificar essa realidade. Sim, nós vamos intervir sobre esses problemas tentando modificá-los. Nós nos dispomos a mobilizar recursos para tanto. Nós vamos tentar, né? Nós vamos criar um planejamento que busca resolver esses problemas, né? Então vamos mobilizar recursos, vamos criar ações que resolvam os problemas. E está em nosso espaço de governabilidade. Isso é muito importante, né? Porque o boi corneta do professor vai ficar o tempo todo, tá, mas essa solução que vocês estão tentando, ela está dentro do espaço de governabilidade de vocês? Vocês têm essa governabilidade? Né? É isso muito importante. Vocês têm como aumentar a governabilidade? Ou vocês vão ficar dentro do espaço de governabilidade de vocês e vão tentar, sei lá, contratar terceirizado? Enfim, que soluções a gente pode encontrar? Indo para o slide 4. Conceituando o problema. Complexidade. Problemas estruturados são mais simples em virtude de terem causas conhecidas e soluções geralmente consensuais. Portanto, eles quase nunca existem, né? Porque tudo que envolve sociedade envolve problemas muito mais complexos e sem consenso, né? Os problemas quase estruturados, eles são mais complexos, geralmente têm muitas causas, são multicausais. As doenças em geral são multicausais, nem sempre fáceis de serem todas identificadas e nem sempre têm propostas consensuais para a solução. Quase sempre o nosso planejamento, né, na saúde, ele encontra um problema de falta de consenso, né? As pessoas não concordam, né, com as ideias das outras e, portanto, tem uma disputa ali para decidir o que vai ser feito e o que não vai ser feito, porque os recursos são escassos. Indo para o slide 5, conceituando o problema. Em nossa complexa realidade, os problemas geralmente são mais complexos, quase estruturados, e o planejamento que se orienta por problemas deve preferencialmente trabalhar com problemas finais, já que nossa finalidade última é superar as dificuldades dos usuários e não apenas a organização. Parece difícil entender isso, mas em resumo é o seguinte: o foco de quem planeja no SUS tem que ser o usuário, tem que ser o funcionamento, tem que ser evitar doença, tem que ser promover saúde. E não deve ser assim, deixar a sala bonitinha, né? Não deve ser ter a melhor estrutura física, né? Porque a gente sabe que os recursos são limitados e a gente tem que investir os limitados recursos que tem na saúde das pessoas, que é, afinal de contas, o foco, né, do sistema único. E por que está planejamento que se orienta por problemas ali numa letra, né, diferente, numa cor diferente? Porque o planejamento de vocês, ele se orienta pelos problemas que vocês estão identificando, tá? Então, sim, é uma situação em que imediatamente nós vamos buscar os problemas e buscar as soluções para aqueles problemas. Como se soluciona a tuberculose? Como se soluciona H1N1? Como se soluciona depressão? Como se busca a solução, né, o acompanhamento, a terapia para pessoas que têm anemia falciforme e assim sucessivamente. Indo para o slide 6. Selecionando e priorizando problemas. Muito bem, vocês vão identificar problemas, mas não vão resolver todos os problemas necessariamente, né, da situação problema de vocês. Então, nesse momento, vocês têm que resolver, se reunir nas suas reuniões de oficina e definir o que vocês vão resolver, como vão resolver esses problemas especificamente, porque não vão conseguir, não vão ter pernas, talvez, para resolver todos os problemas que estão enunciados ali. Então, indo para o slide 7, entendendo os critérios para priorizar um problema, né? Critério, magnitude, qual o tamanho do problema? Transcendência,
qual a importância política, cultural e técnica que é dada ao problema, né? Qual a importância política de a gente ter uma situação de uma comunidade quilombola que não tem assistência? A gente não sabe quantos casos de anemia falciforme tem naquela comunidade. A gente não sabe quantas pessoas estão tendo internações por falta de cuidado da anemia falciforme. Qual a importância política, cultural e técnica que é dada ao problema? As pessoas sabem o que é anemia falciforme? Culturalmente, assim, elas entendem o que é anemia falciforme? Qual a importância política disso? É uma comunidade quilombola. Quantos votos tem nessa comunidade? Vamos anotar. Essa comunidade tem tantos votos. Qual é a importância política disso, né, no município? Né? Essa comunidade tem um Facebook organizado, eles conseguem puxar a eleição para um lado ou para o outro, e essa é a importância política. Né? Vulnerabilidade. Existência de conhecimento e recursos materiais para enfrentar o problema. Qual a nossa governabilidade? O que a gente tem para conseguir resolver esse problema? O contrário disso é a vulnerabilidade, né? A falta de ferramentas que a gente tem para resolver esse problema. Factibilidade. A disponibilidade de recursos materiais, humanos, físicos, financeiros e políticos. Né? Então, qual é a nossa capacidade de governo, né, para resolver esse problema? Qual é a urgência? Qual é o prazo que a gente tem para resolver o problema? Gravidez na adolescência. DSTs. É para ontem, né? Se a gente está tendo problema de DST, gravidez na adolescência, a gente já tinha que ter resolvido isso. Então as ações elas têm que começar agora, né? A gente tem problemas de processo de trabalho, a equipe trabalha mal, as pessoas brigam o tempo todo, não tem um bom ambiente de trabalho. Qual o prazo para enfrentar o problema? A gente quer uma solução de hoje para amanhã? Não, a gente sabe que solucionar problemas de relação com as pessoas demora, né? Então a gente pode ter um médio prazo para solucionar esse problema, por exemplo. Assim sucessivamente. Vamos para o slide 8. Para priorizar um problema, a gente pode perguntar: esse problema é muito frequente? Tuberculose é muito frequente? Depressão é muito frequente? Brigas da equipe são muito frequentes? Esse problema é muito importante? Uma equipe que trabalha o tempo todo com péssimo astral é muito importante. A gente tem que resolver esse problema, porque senão isso vai impactar no cuidado que tem para o usuário, né? E vai impactar na saúde do trabalhador. Então, sim, isso é um problema muito importante. Existem conhecimentos e recursos disponíveis para que a equipe possa enfrentá-lo? Qual é a nossa capacidade de governo? Nós temos recursos, nós conhecemos. Qual é a nossa governabilidade? Quanto falta para a gente ser capaz de enfrentar isso e resolver? Que caminho nós devemos seguir no planejamento? Né? Isso é fazer a oficina. Isso é fazer o caminho, o itinerário para solucionar os problemas. Isso é a oficina, né, que a gente espera ao longo dessa disciplina. Vamos para o slide 9. Descrever o problema priorizado. Para caracterizar bem o problema, precisamos descrever o problema. A descrição ela expressa os sintomas. E o sintoma é o indicador mais imediato ou palpável do problema. A gente vai falar em nós críticos, né? A gente vai falar em problemas e a gente vai falar em avaliação, porque no momento tático operacional, a gente vai pôr em prática e logo em seguida a gente vai ter que avaliar como está o andamento do planejamento. Está funcionando? Está dando resultados? Eu só vou saber se eu tiver como medir. E para medir eu tenho que ter um indicador que meça, né, se isso está funcionando. Eu tenho como ter o indicador desse problema? Tuberculose é o teste positivo, né? TB positivo. Aí tu faz lá o escarro e tal. Depressão, tem formas de avaliar a depressão. Gravidez na adolescência. Processo de trabalho na equipe. Satisfação do profissional com o seu processo de trabalho. Vários outros problemas
Eu estou aqui repercutindo quase sempre os mesmos, que é para que vocês entendam a lógica, né? De como a gente avalia. Nós temos um problema de processo de trabalho. As pessoas estão em péssimo astral, o trabalho é horrível. Bom, temos que ter uma ferramenta para avaliar o processo de trabalho, a satisfação, né? O nível de estresse que as pessoas estão com o seu trabalho, para poder avaliar isso ao longo do tempo. Quando a gente implementar uma ação para resolver isso, a gente tem que ser capaz de medir isso depois de um tempo. E o que é um bom descritor? O bom descritor é aquele que qualifica ou quantifica a dimensão da gravidade do problema. Um bom descritor é aquele que vai dizer quanto está acontecendo daquilo que eu chamo de problema, né? Um bom descritor de anemia falciforme é quantos positivos tem de anemia falciforme se eu fizer um censo, né, uma análise de toda a comunidade. Então ele avalia a gravidade e a quantidade. E o descritor é o fato ou afirmação necessária e suficiente para descrever o problema. Se eu encontrei um problema, eu tenho que ter um descritor associado a esse problema. Esse descritor ele tem que ser suficiente para eu dizer, esse problema é medido por esse descritor e vai ser avaliado assim. Casos de gravidez na adolescência. Foram 7 o ano passado e foram 10 esse ano. Aumentou. Então, ele é uma afirmação necessária e suficiente para descrever o problema, né? E aí, para cada um dos problemas, vocês vão buscar, pesquisar, então, maneiras de medir. No slide 10, qual a importância de descrever um problema? Os descritores eles constituem uma referência para avaliar a evolução do problema. Sim, é isso que eu falei. Vocês vão usar o descritor para saber como esse problema, né, aumenta ou diminui ou, ao longo do tempo. Monitorar os descritores possibilita avaliar as tendências de melhora ou piora. Que foi isso que eu falei, né? Tu tem um descritor, assim, aí tu vai fazer, né, a vigilância sanitária daquela região, vai saber quantos casos de H1N1 teve, quantos casos de AIDS teve, e aí tu vai poder usar o descritor para entender o problema ao longo do tempo. E ele também é uma referência para avaliar o impacto do plano de intervenção sobre as causas, pois um bom plano muda os descritores. Veja, vamos dar o exemplo das DSTs AIDS. As DSTs acontecem por conta de sexo desprotegido. Então, as causas das DSTs estão relacionadas com comportamentos sexuais. Comportamentos sexuais estão relacionados com o nível de informação que as pessoas têm. Então, se eu considero que o comportamento sexual é um nó crítico, eu não vou conseguir medir o comportamento sexual, porque eu não vou poder ficar perguntando para as pessoas, vem cá, tu usou camisinha, né? Então ele é um péssimo descritor. A gente nem tem um descritor para o comportamento sexual das pessoas, né? Ou talvez tenha, mas fica difícil pôr em prática, né? Um bom descritor de DSTs, por exemplo, seria o número de DSTs, né, pelo tempo. São ações de vigilância, né? Isso para dar um exemplo. Ah, professor, mas eu poderia considerar que acesso à informação sobre prevenção de DSTs é um nó crítico do meu planejamento. É verdade. Se isso é um nó crítico do teu planejamento, tu tem que ser capaz de avaliar isso ao longo do tempo. Então, o nível de informação que as pessoas têm sobre DSTs tem que ser avaliado ao longo do tempo. Tá? Vamos para o slide 11. Requisitos para problemas bem descritos. Os problemas bem descritos eles são precisos e monitoráveis, possibilitam a comparação de seus valores entre dois períodos. Né? Já dei exemplos, né? Não deve haver relações causais entre os descritores, pois isso indicaria que ao menos um deles é a causa do problema. Isso aí gera uma confusão, né, para as pessoas. Não deve haver relações causais entre os descritores, pois isso indicaria que ao menos um deles é a causa do problema.
né? Então, se a gente tem, por exemplo, HIV e tuberculose, a gente sabe que pessoas com HIV têm, se não estão fazendo, né, o tratamento, elas têm muito menor imunidade, né, e portanto vão ter uma probabilidade maior de contrair, né, a tuberculose caso sejam expostas, né. Daí, se eu usar o mesmo descritor, porque vejam, as pessoas que têm HIV não estão fazendo o devido tratamento e vão ter tuberculose porque frequentam os mesmos lugares onde tem outras pessoas que têm tuberculose, vão muito provavelmente ter tuberculose com uma maior taxa do que as pessoas que não têm problemas de imunidade relacionados ao HIV. Estão entendendo? Com isso, esses descritores, eles podem se confundir. Então, muito cuidado na hora de escolher o descritor. Teria que ter um descritor para HIV e ter um descritor para tuberculose. E aí avaliar esses dois descritores em separado. E não ter um descritor que vá relacionar as duas coisas juntas. Porque uma coisa vai confundir a outra. Tá certo? Cada descritor deve ser uma parte independente dos outros. Cada um deles deve agregar uma informação relevante. Então esse exemplo que eu dei agora, né? Se a gente tem HIV e tuberculose, a gente tem que ter um descritor para cada coisa, né? E eles não devem se mesclar. Cada descritor deve ser necessário para a explicação e o conjunto dos descritores deve ser suficiente para que o nome do problema não traga ambiguidades, né? Cada descritor deve ser necessário para a explicação. Então, cada descritor dos problemas de vocês tem que ser necessário, tem que ser relevante. E o conjunto dos descritores deve ser suficiente para que o nome do problema não traga ambiguidades. Ambiguidades, por exemplo, a gente poderia citar informação em saúde. Informação do que em saúde? A gente tem problemas de saúde na oficina de vocês e grande parte dos problemas são de cunho comportamental. As pessoas têm comportamentos de saúde que acabam levando às doenças, né? Muito bem. Tem partes dos comportamentos que podem levar a um tipo de doença e partes que podem levar a um outro tipo de doença. Portanto, informações sobre prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Informações sobre promoção de saúde, sei lá, coronária. Informação sobre prevenção de doenças ocupacionais. Para que tudo isso seja passível de ser medido, sem que gere confusão entre as coisas. Então, se vocês criam, por exemplo, como nó crítico, conhecimento sobre hábitos de saúde. Que saúde, cara pálida? Saúde sexual, saúde física, saúde emocional. O que eu estou buscando medir? Eu tenho que ser capaz de transformar isso num descritor e ser capaz de medir. Isso é bem importante. Viu? Ó, confirmou. No slide 12. Como é que eu sei que a descrição do problema atende os quesitos de ser necessário e suficiente? Que os números dos descritores são suficientes? Quando eu tiro a carga negativa e o problema está solucionado. O que é tirar a carga negativa? A gente já falou em nó crítico e carga negativa, né? Quando eu encontro um nó crítico no meu planejamento, se eu tirar esse nó crítico, se eu reduzir esse problema que tem no nó crítico, eu devo ser capaz de reduzir os problemas que decorrem desse nó crítico. Por exemplo, o exemplo que eu estava dando de falta de informações que geram comportamentos inadequados de saúde, né? Se eu aumento o nível de informação que as pessoas têm,
e portanto eu tiro a carga negativa, que é a pouca informação, é a falta de informação, eu soluciono o problema, pelo menos em teoria, né? As pessoas vão sabendo cuidar da sua saúde, elas vão cuidar da sua saúde. Vamos a um outro exemplo mais simples. Falta de acesso. Falta de acesso, eu descobri que falta de acesso é um nó crítico do meu planejamento. Tá aqui, falta de acesso. A falta de acesso resulta em vários problemas. Resulta em falta de promoção de saúde, falta de prevenção, falta de diagnóstico, falta de tratamento, 1000 coisas, tá? Muito bem. Se eu agir sobre o acesso, se eu aumentar o acesso, eu devo ser capaz de resolver esses problemas. Então eu tiro a carga negativa, tá? Isso é tirar a carga negativa e o problema estar solucionado, que aparece no slide 12. Aqui no slide 13 tem um exemplo. Problema. O problema é a ausência de medidas de prevenção a doenças e de promoção à saúde para a população infantil do Distrito Norte, que é o exemplo que está na outra aula, né? Que é a aula de planejamento estratégico situacional. A aula de planejamento estratégico situacional está dividida em 2 aulas, né? Que é muito conteúdo, eu dividi em 2 aulas. Quem quiser assiste as 2 aulas e já começa a fazer o planejamento a partir disso, ou então vai fazendo por partes, como está no Moodle, né? Então, descritores. Descritor 1. 40% das crianças são internadas mais de uma vez ao ano por doenças agudas infecto-contagiosas, enquanto o padrão do município é de 5%. Então, lá na comunidade do Distrito Norte, 40% das crianças são internadas mais de uma vez por ano por doenças infecto-contagiosas. É muito, né? E qual é o descritor? É a internação de crianças por doenças infecto-contagiosas. Fácil. É um descritor, né? Fácil de entender. Descritor 2. Inexistência de UBS no Distrito Norte, enquanto a OMS recomenda uma unidade de APS para cada 20 mil a 30 mil habitantes. Pô, estão internando 40% das crianças todo ano por causa de doenças infecto-contagiosas e não tem UBS lá no Distrito Norte. São 2 problemas diferentes. A gente tem internação por doença infecto-contagiosa, um nó crítico. E a gente tem a inexistência de UBS, falta de acesso, outro nó crítico, tá? Fácil de escrever, claro, nítido. Tu coloca uma UBS e tu passa a ter uma UBS, então tu aumenta o acesso. Como é que tu faz para reduzir a internação de crianças por doenças agudas? Bom, provavelmente lá não tem esgoto, né? Não tem tratamento de esgoto, tem esgoto a céu aberto, as crianças estão se infectando, porque elas vão brincar no esgoto e tal. Então, eu ia falar um negócio de um cara que falou sobre nadar em esgoto, mas eu vou me controlar. Vamos para o slide 14. O que é a árvore de problemas, então, pessoal? A árvore explicativa de problemas nada mais é do que um diagrama de causa e efeito, porque possibilita uma análise do problema priorizado, procurando compreender as suas relações causais. Agora, deixa eu só conferir se a bateria tá... Desculpem, né? Eu esqueci de conferir a bateria. Voltando. A árvore explicativa de problemas nada mais é do que um diagrama de causa e efeito. É um fluxograma, pessoal. Não precisa ter um desenho de árvore, óbvio, né? Ela é um fluxograma. Ela busca mostrar causa e efeito. Ela possibilita uma análise do problema, né? Procurando compreender as suas relações causais. O que causa o que, né? Então, nelas são estabelecidas as ligações mais importantes, visando analisar a realidade, que é complexa, né? De uma forma mais simplificada, a fim de tornar possível uma ação. Então é transformar o problema que vocês têm, que é uma história muito complexa, cheia de problemas, numa coisa menor, mais palpável, né? E poder resolver cada problema em separado. Então, identificar causas, as relações entre si e conecta com os descritores. A árvore de problemas faz isso para vocês, né?
vocês fazem ela e ela ajuda vocês a entenderem o problema nas suas pequenas partes e identifica o que causa o que. Isso é importante, né? Isso é fundamental. No slide 15, árvore de problemas, construção. Então tem que inserir o nome do problema e o ator que o declara. Qual é o problema? O problema é tentativa de suicídio da idosa. Quem está falando isso? É o agente comunitário, foi o vizinho. Fazer um desenho claro, sintético e preciso a partir da identificação das causas do problema e da forma como estão relacionadas entre si. Então o problema está aqui, tá? A gente tem uma notação científica, né, que é de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então vamos tentar imaginar isso. O problema está aqui, e aí aqui é a minha esquerda, né? O problema está aqui, e aqui é o problema da tentativa de suicídio da fulana, tá? Que está com depressão. As causas do problema vão estar para a esquerda, porque antecede o problema. As causas vêm antes do problema. Ou elas vão estar em cima, né? E aí eu vou pensar, bom, o que está causando a depressão dela? Ela tem problemas financeiros e quebrou a perna, não sai mais de casa, tem isolamento social, lá. Então eu vou buscar num diagrama mostrar com setas o que causa o que, né? Com caixinhas assim, o que causa o que está sendo causado por o que, né? Nesse planejamento. A árvore deve ser construída a partir das respostas à seguinte pergunta: qual o motivo que origina o fato descrito no descritor? Então, o descritor está aqui. O que está sendo descrito? A depressão da dona fulana que pensou em se matar. O que originou isso? Qual o motivo? Onde estão os motivos? O que são as causas desse problema? Tá? O passo seguinte é encontrar a causa da causa e assim sucessivamente até que o grupo de trabalho se sinta satisfeito com a explicação. Vocês vão me dizer que todas as causas são econômicas e sociais, então a gente tem que melhorar a sociedade, né, redistribuir a renda e parar com a roubalheira da política. E esqueçam, né? Eu quero soluções palpáveis dentro do Sistema Único de Saúde, ou dentro do município, pelo menos, né? E que vocês possam, dentro do território de vocês, dentro do triângulo de governo de vocês, do espaço de governabilidade, né? Da capacidade de governo de vocês, planejar a solução, resolver. Tá? Vamos para o slide 16. O slide 16 é o que eu falava antes, né? A gente vai colocar as causas à esquerda, para mim à esquerda aqui. As causas, elas provocam os problemas que a gente vai identificar como os nós críticos, né? E aqui a gente vai ter descritores para descrever esses problemas e a gente vai ter consequências. As consequências podem ser outros problemas, né? Outros problemas ainda. A gente pode pensar aqui em gravidez na adolescência. Gravidez na adolescência, pelo menos no meu conceito, é um problema. Né? Gravidez na adolescência vai levar a desistência, né, escolar, vai levar a abandono de trabalho, vai levar a queda da renda, vai levar a falta de acesso a um monte de coisas por falta de recursos, vai levar a brigas com família, né? Isso tudo são consequências. Mas o problema está aqui, o nó crítico. Não sei se esse é o nó crítico, mas o problema que eu identifiquei está aqui. Daqui a pouco vocês acham que isso é o nó crítico, não sei. Mas é a gravidez na adolescência. Eu posso medir gravidez na adolescência, eu posso conceituar, isso é um problema, né? Então, satisfaz a condição de problema dentro da árvore explicativa. Aqui no slide 17, a gente tem um exemplo de uma árvore de problemas. Então vejam, lá em cima a gente tem as causas, né? E à medida que vai descendo, a gente tem as consequências, né? Então as causas estão em cima, uma anotação assim, causas estão aqui, e aí tem os problemas e embaixo as consequências. Aí professor, isso é uma árvore de cabeça para baixo. A árvore é o nome né? Não precisa ser uma árvore. É um fluxograma, né? Que tem a ideia de uma árvore. Tem gente que faz de baixo para cima, daí coloca as causas embaixo, como se fosse a raiz. Daí os troncos são os nós críticos, os problemas, e as consequências é a parte de cima da árvore.
que é o que vocês vão ver na próxima semana. Tem uma árvore explicativa simplificada que tem esse desenho mesmo. Então observem que ali tem o grande adensamento populacional, né, em razão de invasão de áreas desocupadas. Tem como consequência problemas de coleta de lixo, porque não é um bairro, né? Não tem saneamento básico, também porque não é um bairro. E aí falta esgoto, né? Falta tratamento de esgoto, acumula lixo, acumula esgoto. E com isso a gente vai ter crianças com doenças infecto-contagiosas. Num outro bloco que tem ali dentro, a gente observa que não tem serviços de saúde, ou os serviços de saúde são escassos. Então falta um atendimento especial para as crianças. Com isso, a gente vai ter aumento de situações de urgência e emergência, porque não é feita promoção de saúde, não é feito acompanhamento, não tem atenção primária. Não tendo atenção primária, as pessoas vão acabar nos serviços de urgência e emergência, né? E aí a gente vê na parte de cima dos descritores que 40% das crianças são internadas, porque elas ficam em casa até ficarem muito doentes e no fim elas vão parar nos serviços de urgência e emergência. Aqui no slide 18, a gente tem uma árvore de problemas super simples, né? Que vocês estão vendo ali em cima as causas, lá embaixo as consequências. E aqui fica a dica de o que são os nós críticos. Quando eu falei na outra aula que o nó crítico é aquilo para onde mais setas apontam, né? Que tem um maior afluxo de setas. Quanto mais setas apontam para uma caixinha dessas, maior é a chance de essa caixinha ser um nó crítico do planejamento. Tá? Vocês observem que ali em cima, no canto direito do slide 18, a gente tem uma atuação deficiente da vigilância sanitária. Vocês estão vendo que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 setas que apontam para esse quadradinho. Quando tem 6 setas apontando um quadradinho, não planejamento, muito provavelmente isso é um nó crítico, tá? Desse problema. Qual é que é o problema nessa árvore aqui? É o risco sanitário dos serviços de embelezamento, né? Então a gente tem um aumento de transmissão de doenças infecciosas, pessoas que são aposentadas por invalidez porque perdem as funções de trabalho, né? Problemas ergonômicos, queimaduras, etc. Isso aumenta os gastos do SUS. Mas o que é a causa disso? A causa disso está lá no começo. Falta de implementação de ações de vigilância, ações frágeis do ponto de vista de acompanhamento, fiscalização, falta de regulamentação, falta de estrutura física, falta de profissionais de vigilância. Então como é que a gente vai resolver isso? E esse é um diagrama que a gente chama de árvore explicativa, tá? Isso é o que vocês têm que construir. Então a oficina nesse momento, a oficina do planejamento nesse momento, ela tem que estar baseada na construção da árvore explicativa. É isso que eu quero enxergar a cada semana. É isso que eu quero que vocês postem lá no relatório, né, da ata de vocês a cada semana. Vocês vão... Qual é a dica? A dica é que vocês vão compondo o relatório de planejamento ao longo da disciplina, postando quanto vocês estão melhorando disso ao longo do tempo, né? Construindo o texto, né? Mostrando como está sendo feita essa árvore de problemas. Certo, pessoal? Aqui tem algumas referências. Quero chamar a atenção aqui nas referências, tá? Isso aqui são livros, tá? Vale muito a pena. Tem um aqui que é disponível, que é um paper no finalzinho, mas o resto é livro. Para quem quer se aprofundar no planejamento e gestão, vale muito a pena o segundo livro, que é o Carlos Matos, Política, Planejamento e Governo, tá? Que talvez até já tenha na rede assim disponibilizado. Vale a pena ir atrás. Para quem tem tempo de ler, vale muito a pena. Método Altadir também é muito interessante. Tem em português também, né? É isso então, gente. Tá? Um bom trabalho.